Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre a toxicidade de cada dia. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais esse podcast. Espero que ele lhe encontre muito bem. E já vou pedindo para que, se você quiser enviar alguma sugestão, contribuir com algum tema, dizer se esse podcast tem sido interessante para sua vida ou não, manda um WhatsApp para a gente, 22 99 222 1003. E vamos falar desse tema que é muito delicado, mas que tem sido falado tanto. E eu acho que é importante a gente olhar um pouco para esse lado, né, do tóxico. O que é exatamente tóxico e como que a gente pode lidar com isso, né? Primeiro, eu queria deixar aqui uma interpretação minha, da Fernanda, tá? Então não quero que essa minha interpretação fira ninguém, porque não é esse o objetivo, mas dizer que todos nós temos um nível de toxicidade. Todos nós. Não tem como, gente, não tem como sermos perfeitos. Então, não quer dizer que quando a gente para, obviamente que em relações, onde a gente vê, né, uma pessoa extremamente tóxica, e a gente consegue enxergar isso com mais facilidade quando a gente já passou por algo parecido. É muito mais fácil. Ou quando a gente estuda, né, sobre esse assunto. Então, como ninguém está livre disso, porque para mim a toxicidade ela pega muito nos extremos. E eu venho falando bastante sobre a importância do caminho do meio. Então, como é que eu posso explicar isso dos extremos? Vamos pegar um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Uma pessoa amorosa, tá? Que ela tem uma característica muito forte de amorosidade com as pessoas. Se ela não tiver centrada, equilibrada no caminho do meio, tá? Se ela for para o extremo da amorosidade, em quem ela se transforma? Será que não vira aquele amor chato, aquele amor tolo, ou aquele amor que só cobra, que quer ver o retorno, eu dou, mas você também tem que me dar, né? Naquele estilo de cobrança, ou naquele amor que é enganado, que só faz, e a pessoa do outro lado não tá nem aí, não retribui. Entende o que eu tô querendo colocar? Que todo extremo, ele é ruim. Então, eu, diante de tudo que eu tenho estudado, eu entendo que a questão do tóxico está muito voltado ao extremo de uma característica daquela pessoa. Que se tivesse equilibrada, né, se ela estivesse no caminho do meio, centrada na sua essência, ela não seria uma pessoa tão tóxica. Então, espero que tenha ficado claro aí para vocês, para a gente entender esse lado. Quando eu pesquiso aqui no Google o que é uma pessoa tóxica, ele diz o seguinte: é aquela que tem comportamentos desagradáveis, de violência emocional e até física. Geralmente são pessoas que têm com características agressividade, ciúmes, possessividade, manipulação e desequilíbrio emocional, e que tendem a influenciar negativamente as pessoas ao seu redor, né? Quando vem à minha cabeça a palavra manipulação, manipular, já fica forte essa questão de influenciar negativamente as pessoas. Ao invés dessa pessoa influenciar para o bem, ela influencia através, né, do quão tóxica ela é. Então, uma pessoa que está nesse extremo negativo, que vai para essa toxicidade, ela vai levar as pessoas a entenderem que aquilo é o normal. E aí, basta a gente começar a pensar sobre: será que eu nunca estive nesse comportamento? Eu não estou dizendo aqui, gente, que eu não estou defendendo, tá, as pessoas tóxicas. Por favor.
O que eu estou querendo colocar aqui é que a gente seja um pouco empata. Também não estou dizendo que ninguém tem que ser obrigado a viver com uma pessoa tóxica que não quer se curar, que não quer se autodesenvolver, sabe? Que não quer melhorar, que não quer evoluir. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre o nosso olhar ao julgar essas pessoas, porque a gente tem uma facilidade enorme de julgar o outro. Como se a gente nunca tivesse, muitas vezes, tido aquele comportamento, sabe? Pode ser que não. Pode ser que a gente nunca teve esse comportamento. Mas não é sobre isso. É sobre como eu posso ajudar essa pessoa também a sair dessa polaridade que ela tá, sabe? Desse extremo negativo que ela está. E volto a dizer, você não é obrigada, né, a estar num relacionamento e ficar nesse relacionamento quando você já fez de tudo para ajudar essa pessoa, se a pessoa não quer ser ajudada. Você não é obrigada, por exemplo, a ficar numa empresa onde o seu líder tem esse comportamento e você tem que ficar nessa empresa porque você precisa pagar boleto, porque você tem filhos, você tem compromissos. Também não. Eu penso exatamente o contrário. Eu acredito que quando a gente começa a ter essa consciência, né, a gente tem condições de se libertar do que estava aprisionando a gente. E a gente precisa ter esse cuidado também, ao invés de ficar só apontando o dedo para os outros, que é muito fácil falar da vida alheia, que a gente tenha também o cuidado de olhar para dentro, para a gente. Então, e olhar quando a gente estiver nesse extremo negativo. Porque você pode ir para esse extremo negativo por situações repetidas que a vida vem te trazendo, que também, no meu entendimento, é porque você não está aprendendo, por isso repete-se as situações, as pessoas na sua vida. Enfim, você pode estar passando por situações que trazem, né, facilitam que você vá para esse extremo negativo. Só que a pergunta é, o que você pode fazer para mudar isso? E aí a importância é o seguinte, é quando você tem essa consciência, porque eu não posso mudar algo que eu não tenho consciência. Quando eu falei assim, eu não acredito e não estou dizendo que você tem que ficar com uma pessoa tóxica, porque você já fez de tudo para que ela mudasse, para que ela crescesse, ela não quer. E aí a questão que vem do outro lado é, por que ela não enxerga isso? Por que ela não vê que ela tem que... Porque ela não tem essa consciência. Ela acha que está agindo certo. Ela acha que o que ela está fazendo é o melhor que ela pode fazer. Você pode acreditar nisso, sabe? Mas é a gente começar a olhar aqui, quando eu trouxe esse tema, né? A toxicidade de cada dia, a gente começar a pensar sobre isso em nós e não nos outros. Porque com certeza quando a gente traz isso para a nossa vida, no que a gente tem sido tóxico, com a gente mesmo, sabe? E até com as pessoas mais chegadas a gente, quando a gente não tem dado liberdade para as pessoas fazerem as escolhas, porque eu quero mandar, eu quero poder, eu quero manipular, eu quero que as pessoas façam do meu jeito. Né? Isso não tem um nível de toxicidade? E aí, como é que eu posso fazer para eu ir para o caminho do meio, sair desse extremo? Todo dia nós vivemos isso, gente. Todo dia existem situações na nossa vida, né, que fazem com que a gente vá para uma polaridade negativa. O tempo todo mundo está vivendo esses desafios. Então como isso pode ser mais simples? Como isso pode ser mais leve? E aí, usando aqui, né, a inteligência artificial e perguntando sobre isso, né, é interessante que a própria inteligência artificial, que é um robô, já diz, é um tema delicado para se falar, né? E sim, é delicado. Mas volto a dizer, eu não estou aqui para defender essas pessoas, tá? Eu estou aqui para que a gente possa olhar, e a ideia, né, de falar sobre isso aqui no podcast, é que a gente possa olhar para a gente, parar de ficar só olhando para os outros. Porque apontar para os outros é muito fácil, tá? Mas e quando eu estou desse jeito também? E quando eu sou tóxica? Vamos pensar sobre isso? Né? Como que eu posso sair disso? Como que eu posso ser uma pessoa melhor?
E aí, gente, a minha resposta para todas essas perguntas é sempre o autoconhecimento, o autodesenvolvimento. Porque quando eu percebo que eu estou sendo uma pessoa tóxica, por exemplo, e eu tenho a consciência disso naquele momento, eu volto para mim para entender quais foram as situações, quais foram as pessoas, o que aconteceu naquele momento que me levou a ter esse comportamento. Esse comportamento que não é legal, que vai afastar as pessoas legais, interessantes, que me amam da minha vida, porque as pessoas cansam. As pessoas cansam, gente. As pessoas, elas lutam por nós, mas e é uma bandeira que eu levanto aqui no meu Instagram, inclusive, né? Eu preciso ser a minha prioridade. Para eu poder ajudar outras pessoas, eu preciso estar bem. Senão, como que eu vou ajudar as pessoas se eu não estou bem? Então, o meu eu, Fernanda, ela tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Para que depois eu possa ajudar essas outras pessoas. E, de novo, esse eu, prioridade, Fernanda, também tem que ter o caminho do meio. Senão ele vai para um extremo do egoísmo. Do tudo que eu faço é só para mim. Não vou compartilhar nada com ninguém. Tudo que eu aprendo fica só para mim. Entende o que eu estou colocando aqui? Então, é um olhar mais abrangente sobre esse tema que tanto a gente fala e que é importante, tá? Porque, inclusive, se você não consegue sair desse extremo sozinho, é importante que você busque ajuda, por exemplo, de um psicólogo, né? De alguém que possa te orientar nesse trabalho também, né? De autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Porque senão você sempre vai perder pessoas maravilhosas na sua vida. Porque você não consegue mudar o teu comportamento tóxico, por exemplo. E tem sim, a gente vê pessoas, né, que vão para o nível de xingamento, vão para as brigas físicas, né, vai para um nível altíssimo, ruim, para algo que verdadeiramente faz mal. Vai para um limite, né, vai para o limite do limite. Então, é importante que a gente possa olhar esse tema e entender que ninguém aqui é santo. Tá todo mundo passando por um processo, por um desenvolvimento, enfim, uns conscientes, outros inconscientes, e aí, na minha percepção também, vai ganhar mais força, vai evoluir mais rápido, vai crescer mais rápido as pessoas que estão conscientes. Porque se eu tenho consciência do que está acontecendo comigo, se eu estou no meu estado presente, se eu sei o que eu preciso aprender com a situação que está acontecendo na minha vida, se eu paro para sentir, isso tudo facilita o meu autoaprendizado, o meu autodesenvolvimento. Então, é estar centrada em si, vir para a essência, buscar o caminho do meio em tudo que a gente possa fazer. E eu sei que nos desafios diários da vida, isso não é tão fácil. É fácil falar, concordo, mas não é tão fácil na prática. Mas com consciência, a gente consegue olhar as situações que acontecem na nossa vida, que são desafiantes, né, por um outro ângulo. Um ângulo de crescimento, um ângulo de que quando eu sair desse desafio, eu serei uma pessoa melhor, eu terei aprendido alguma coisa nova, sei lá, eu terei ajudado mais pessoas, eu poderei, né, aprendi uma habilidade nova que agora eu posso aplicar na minha vida. São tantas questões, né, que a gente pode levantar aqui quando a gente está consciente do nosso evoluir. Então, mas é importante também a gente se colocar nesse lugar que a gente não é perfeito, que não é só o outro que é tóxico, que não é só o outro que tem um comportamento que maltrata as pessoas, que prejudica as pessoas, uma mentalidade negativa. Não é só do outro. Eu tenho falado no meu Instagram, se você não me segue, vai lá, por favor. É o @eu.fernandagonçalves. Eu tô falando das 4 leis do espelho, que até fala um pouco sobre isso, né? A gente tem que parar de ficar julgando o outro. Será que o que eu tô julgando no outro quer dizer o quê? E não é o parar por parar. Vai lá no Instagram que você vai entender um pouco mais sobre essas 4 leis do espelho que eu tô contando lá. Então,
é importante, gente, a gente entender que ninguém está livre de ser tóxico. Por favor. Mas também nós somos livres para poder nos desenvolvermos, para diminuir essa toxicidade. E aí eu tô falando de novo, é sobre mim, não é sobre o outro, porque eu não mudo o outro. O outro só muda se ele quiser. Essa é uma grande verdade. Eu posso ser um canal de mudança daquela pessoa, mas ela só vai mudar se ela quiser. Se ela não quiser mudar, ela não vai mudar. Não adianta você brigar, você insistir, porque é com ela, é o processo dela. Então, que a gente possa, a partir de agora, desse podcast, primeiro, entender, né, que também temos a nossa parte negativa aí. E como que a gente se comporta quando a gente está nessa polaridade negativa? Como que a gente pode, você se autoconhecendo, você aprendendo mais sobre você, como que você pode diminuir essa polaridade negativa, esses comportamentos que não contribuem para a sua evolução, nem para a evolução das pessoas que estão próximas a você? Essas perguntas são importantes, tá? Porque aí, ao invés de eu ficar olhando só o outro e apontando, eu tô começando a viver, viver a minha parte tóxica, que todos nós temos, né? E olhando como eu posso diminuí-la. Porque zerar, gente, eu acho que é uma coisa quase que impossível. Porque a gente é ser humano, a gente vai sentir. Então, é muito difícil zerar. Mas como minimizar esse impacto nas outras pessoas, né? Às vezes você tá chateado porque alguma coisa aconteceu na sua vida, né? E tá sendo muito ruim, e você tá mal, você não tá bem. Aí como é que você vai falar palavras positivas para outras pessoas? Talvez não seja aquele... Bom, agora eu não posso falar sobre isso com você, mas me dá umas horas aí, uns dias, a gente vai voltar a conversar sobre isso. Isso agora me fez pensar sobre uma história, né, que eu escutei sobre Buda, que chegou uma senhora para Buda com um filho, estava com um filho, chegou para o Buda e falou assim, olha, ela não entrou com o filho, ela entrou sozinha, mas ela levou o filho. Olha, Buda, eu trouxe o filho aqui, meu filho aqui, para você conversar com ele. Aí o Buda, pois não, sobre o quê? Sobre o açúcar, ele está comendo muito açúcar, isso está fazendo mal, eu queria que você conversasse com ele sobre. Aí o Buda pediu para que ela voltasse dali uma semana com o filho, né? Trouxesse o filho daqui uma semana. Beleza, assim foi feito, ela voltou, levou o filho, o Buda conversou com o filho, e no final ela pediu para conversar com o Buda, né? E sim, pois não. Ah, eu queria saber, só queria entender por que você me pediu uma semana para conversar com meu filho sobre o que você conversou hoje. E aí ele disse, eu precisava diminuir a ingestão de açúcar para poder conversar sobre isso com seu filho. Então, a importância do exemplo não é só falar por falar, apontar por apontar, né? Você dá o exemplo, é você passar pelo processo para poder conversar com outra pessoa. Às vezes está faltando um pouco disso na nossa vida, sabe? A gente só quer dizer o que é certo, mas você passou por isso? Né? Realmente isso é congruente com você? Isso é ecológico com você? Então, muitas perguntas interessantes, hein? Pra gente pensar nesse podcast. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre a toxicidade de cada dia, do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Pode também enviar um WhatsApp para DDD 22 992221003. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com, sustenta-vida.com, nosso-ead.com.